Prezados alunos e alunas. Agora nós vamos ver a unidade 3, reformas administrativas e modernização do Estado brasileiro. Aqui nessa unidade, nós iremos analisar as categorias que explicam a formação histórica do Estado brasileiro. Agora, a gente vai avançar para o momento decisivo, que corresponde às reformas administrativas. A pergunta central desta unidade, se é que a gente pode, vamos assim, tentar resumir, é a seguinte: as reformas administrativas no Brasil apresentaram rupturas estruturais ou adaptações graduais? Então, para que a gente possa responder essa pergunta, a gente precisa compreender os contextos políticos e institucionais em que essas reformas ocorreram. A partir do século XX, o Estado brasileiro necessitava de uma modernização. E ele enfrentava muitos desafios. Expansão das funções estatais, complexidade das políticas públicas, crescente demanda por eficiência, pressões por profissionalização da gestão pública, e tínhamos um modelo tradicional marcado pelo personalismo com uma fragilidade institucional, e esse modelo estava insuficiente. Surge então a tentativa de racionalizar a administração pública. Mas racionalizar não significa apenas organizar, significa redefinir a lógica do funcionamento do Estado. Então tivemos uma primeira grande tentativa para que tivéssemos essa racionalização. Então tivemos a criação de estruturas voltadas ao profissionalismo do serviço público, que representou um esforço de romper com práticas personalistas, que são próprias do patrimonialismo. O objetivo aqui era introduzir critérios técnicos, o planejamento, a organização hierárquica e mais estruturado da gestão pública brasileira. Então, esse movimento, ele buscava o quê? Consolidar uma burocracia racional, baseada na impessoalidade e em regras formais. Contudo, a implementação de todo esse movimento não eliminou completamente as práticas históricas. A modernização, ela ocorreu dentro de uma cultura institucional que já estava formada. Então, tivemos a reforma e uma descentralização administrativa no segundo momento. Então, posteriormente, essas reformas ampliaram a ideia de descentralização administrativa para que o Estado ficasse mais ágil. Então, a criação e o fortalecimento da administração indireta buscou conferir mais flexibilidade à gestão pública. Então surge o quê? Uma tensão importante. Tinha um dilema, como aumentar essa eficiência sem comprometer o controle e a legalidade na gestão pública, uma vez que a administração só pode fazer o que a lei assim determina. A descentralização, ela visava exatamente trazer um dinamismo, dinamizar a execução das políticas públicas, mas também trouxe desafios de coordenação e de supervisão para essa gestão pública. Essa fase, ela demonstra que a modernização administrativa envolve trade-offs institucionais, quer dizer, existem gargalos dentro dessa gestão. Então, primou-se a partir daí por uma reforma gerencial com foco em resultados. Então, na década de 1990, surge uma nova tentativa de reorganização do Estado. O foco aqui era deslocar a estrutura formalista para o desempenho. Então, a gestão aqui seria pelos resultados. A gestão buscaria sempre os resultados, procurando instituir a avaliação do desempenho das entidades, trazer a
a figura do contrato de gestão e também possibilitar uma maior autonomia administrativa para integrar esse discurso, né, reformista, de reforma do aparelho estatal. Mas é fundamental que a gente compreenda que o modo gerencial, ele não substituiu a burocracia. Ele foi incorporado sobre uma base que já existia. Isso explica por que o Estado brasileiro apresenta características híbridas. Quer dizer, a gente tem uma continuidade do modelo estrutural. Então, nenhuma reforma ocorreu em um vazio histórico, quer dizer, rompeu-se completamente e instituiu-se uma nova roupagem. O que aconteceu foi um processo incremental. Então, elementos patrimonialistas, eles não desapareceram automaticamente. Formalismos institucionais podem, como ainda hoje acontece, eles limitam certas inovações por parte da gestão pública. E a cultura organizacional nessa gestão pública influencia, né, o resultado dessas reformas. Portanto, essa modernização administrativa, ela não é apenas uma mudança normativa, ela é uma transformação institucional profunda, que envolve o tempo e uma adaptação de todas as pessoas que compõem a gestão pública. Então, fazendo uma análise crítica, a gente pode perceber que o ponto central dessa unidade é compreender como essas reformas administrativas no Brasil buscaram serem eficientes, tentaram profissionalizar a gestão pública, introduziram instrumentos gerenciais, buscando alcançar os resultados que foram traçados nos planejamentos, mas, contudo, não eliminaram as tensões históricas que ainda perduram. O Estado brasileiro, ele evolui, mas ele evolui com uma sobreposição de modelos. Ele não rompe com um modelo para instaurar um outro modelo. Então, não há uma substituição total. Existe uma convivência institucional entre os vários modelos de administração. Então, eu quero que vocês reflitam sobre o seguinte: a modernização do Estado brasileiro foi suficiente para superar as suas heranças estruturais? Ou a gente verifica que não, né? Como é que vocês percebem isso? Então, continuamos operando sobre uma lógica híbrida? Essa reflexão, ela é essencial para compreender a participação social e como se dá a governança pública nas próximas unidades. É muito importante que vocês leiam, que vocês procurem se informar e utilizando a literatura disponível para que a gente possa formar um arcabouço teórico e assim compreender a estrutura de gestão do Estado brasileiro. Obrigada.